Aos 54 anos, Michael era um homem navegando pela traiçoeira reta final da meia-idade. Superficialmente, ele era da realeza de Hollywood, filho do lendário Kirk Douglas, um homem que havia conquistado as bilheterias e os tabloides. Mas nos bastidores, era um homem marcado e abatido por um divórcio conturbado, assombrado por hábitos e vícios que silenciosamente corroeram a década anterior de sua vida, e se recuperando de uma cirurgia de coluna exaustiva que o fez sentir-se exatamente com a sua idade. Ele buscava uma paz que a fama não podia comprar e então viu Catherine Zeta-Jones na tela em A Máscara do Zorro. Ela tinha 29 anos, radiante e inteligente, e transbordando uma vitalidade que Michael temia ter perdido há muito tempo. Para ele, ela não era apenas uma atriz. Era uma lembrança de tudo o que ele não era mais. Quando finalmente a conheceu no Festival de Cinema de Deauville, na França, naquele mesmo ano, ele carregava consigo um coquetel explosivo de charme e insegurança. Num momento de pura bravata desesperada, destinada a mascarar seu medo da juventude dela, ele a olhou nos olhos e proferiu a frase que se tornaria parte da história de Hollywood: "Quero ser o pai dos seus filhos." Foi uma jogada ousada, talvez até arrogante, mas a resposta de Catherine foi um choque de realidade. Ela o dispensou com uma frieza e firmeza que deixaram Michael com uma pontada de humilhação que ele não sentia há anos. Pela primeira vez, seu status e sua confiança o haviam traído. Para Michael, aquele momento foi a primeira pequena rachadura em uma história que ele desesperadamente esperava que fosse perfeita, um lembrete de que Catherine não era uma mulher que pudesse ser dobrada pela força do seu nome. Mas Michael Douglas não era um homem de rendição, especialmente quando uma mulher havia tocado em uma ferida tão profunda. Quando Catherine partiu para filmar Entrapment na Escócia, ele não se limitou a enviar um bilhete. Providenciou um enorme e deslumbrante buquê de rosas para ser entregue em seu hotel. Foi um gesto de rendição e não de conquista. Catherine guardou o cartão com as rosas por mais de 20 anos, um símbolo silencioso do momento em que se permitiu enxergar o homem por trás do estereótipo de Hollywood, um homem que estava tentando com todas as suas forças recomeçar. Em dezembro de 1999, o casal mais comentado do mundo ficou noivo. Em agosto de 2000 nasceu seu filho Dylan, e em novembro daquele ano eles se casaram nos opulentos salões do Hotel Plaza, em Nova York. Foi um casamento que parecia um conto de fadas, com a presença de nomes como Tom Hanks, Steven Spielberg e Anthony Hopkins. O mundo testemunhou uma união dourada, predestinada e perfeita, mas mesmo em meio ao champanhe e aos aplausos, Michael sentia a sombra se formando à margem da luz. Os primeiros anos foram um turbilhão de sucesso sem precedentes e conquistas pessoais. A carreira de Catherine não apenas ascendeu, ela explodiu. Ela ganhou um Oscar em 2003 por Chicago enquanto estava grávida de sua filha Caris. Ela estava chegando ao topo da indústria imparável, magnética e jovem. Michael, embora radiante de orgulho, estava cada vez mais consciente do tempo que passava. Ele tentava acompanhar o ritmo dela, mas a idade já sussurrava verdades que ele não queria reconhecer. Olhando para trás, Michael acabaria admitindo que mesmo durante seus dias mais felizes, sentia o peso esmagador de um futuro do qual não tinha certeza se conseguiria escapar. Ele vivia com um medo silencioso e persistente de que um dia se tornaria velho demais, cansado demais e frágil demais para a mulher vibrante que adorava. Ele era um homem agarrado a um raio, imaginando por quanto tempo conseguiria se manter firme antes que a tempestade os consumisse. Em 2010, as rachaduras no casamento de Douglas e Zeta-Jones já não eram invisíveis para aqueles que os conheciam. A diferença de idade de 25 anos que os tabloides haviam ridicularizado por anos estava se transformando de uma nota romântica em um verdadeiro pesadelo. Catherine tinha 41 anos no auge de seu poder e beleza, enquanto Michael, aos 66, carregava o estresse acumulado de décadas de cirurgias, os fantasmas de vícios passados e a energia pesada e lenta da velhice. Ele se esforçava ao máximo para parecer inabalável, mas o abismo entre suas realidades se alargava como uma falha tectônica. E então, o golpe final veio.
um médico os chamou para uma conversa e deu a notícia que desmantelaria seu mundo em uma única frase. Michael tinha câncer de garganta em estágio 4. A notícia atingiu suas vidas com uma violência que nenhuma riqueza poderia amenizar. Michael passou de um homem que controlava seu império para um homem que não tinha certeza se sobreviveria ao mês. Mais tarde, ele confessou que seu primeiro pensamento não foi sobre a própria morte, mas sim a terrível constatação de que estava prestes a deixar seus filhos órfãos de pai e obrigar Catherine a carregar sozinha o fardo de suas vidas. A doença não foi um retiro tranquilo, foi um horror sensorial. O tumor estava localizado na base da língua, transformando cada deglutição em um ato de agonia e cada palavra em uma luta. Os tratamentos de quimioterapia e radioterapia foram tão brutais quanto a doença, roubando de Michael sua força, sua voz e sua dignidade. Para Catherine, a mudança foi sísmica. De repente, ela não era apenas uma esposa ou uma atriz. Ela era uma cuidadora em tempo integral de um homem que definhava diante de seus olhos. Ela viu o homem forte e carismático com quem se casara se transformar em alguém frágil, exausto e muitas vezes incoerente devido às ondas de dor. Ela dormia em cadeiras de hospital, segurava a mão dele durante as intermináveis crises de náusea e mantinha uma fachada serena para o mundo e para os filhos, enquanto por dentro desmoronava. Hollywood a elogiava como a esposa dedicada, o exemplo máximo de lealdade, mas ninguém viu as noites que ela passava chorando no banheiro para que Michael não a ouvisse. Ninguém viu a culpa que carregava, o medo de não ser forte o suficiente para ser seu porto seguro e a crescente sensação de impotência que corroía sua alma. Ele precisava que ela fosse tudo para ele e ela lhe dava isso, mas o preço emocional estava se mostrando insustentável. Quando Michael finalmente entrou em remissão no início de 2011, o público irrompeu em aplausos. Ele apareceu na televisão nacional, declarando-se livre do câncer, um milagre da medicina moderna. Mas enquanto o mundo comemorava, Catherine desmoronou. Os meses de medo reprimido, a tensão de ter que se mostrar a esposa corajosa e o puro trauma psicológico da luta finalmente a alcançaram. Na primavera de 2011, ela iniciou o tratamento para transtorno bipolar tipo 2, revelando uma verdade que havia escondido até de si mesma. Ela estava psicologicamente fragilizada, exausta, a ponto de estar à beira da exaustão. Michael, agora se recuperando fisicamente, foi forçado a encarar uma realidade devastadora. Sua doença havia levado pedaços de Catherine que ela talvez nunca recuperasse completamente. A recuperação milagrosa que o público viu foi, na realidade, um casamento se curvando sob o peso do sacrifício e o medo silencioso de que nenhum dos dois voltaria a ser a mesma pessoa que se conhecera em Deauville. Em 2012, a ilusão de estabilidade havia se dissipado completamente. Catherine entrava e saía de clínicas de reabilitação para cuidar da sua saúde mental, enquanto Michael tentava reconstruir a masculinidade e a confiança que havia perdido durante sua luta pela vida. Ambos estavam se recuperando, mas em lados opostos de uma ponte destruída. Cada um carregava feridas que o outro já não tinha forças para curar. A diferença de idade agora era uma presença física no ambiente. Catherine, com pouco mais de 40 anos, ansiava pelo impulso da carreira e pelo retorno da alegria. Enquanto Michael, perto dos 70, sentia a perda permanente de energia. Ele temia constante e silenciosamente que Catherine não o visse mais como um parceiro, mas como uma responsabilidade. O distanciamento emocional se transformou em um espaço frio e impenetrável, e em agosto de 2013, após quase 13 anos de casamento, eles se separaram oficialmente. Não houve brigas dramáticas nem escândalos dignos de tabloides. Havia apenas o reconhecimento silencioso e exausto de que eles estavam vivendo em estado de sobrevivência por tempo demais. Catherine partiu com os filhos buscando o ar puro e a clareza de que precisava para recuperar as partes de si mesma que haviam se perdido durante os anos dedicados aos cuidados com os filhos. Michael permaneceu em Nova York sozinho pela primeira vez em décadas. Ele retornou ao Festival de Cinema de Deauville pouco depois do anúncio da separação, o mesmo lugar onde o sonho começara em 1998.
Aqueles que o viram disseram que ele parecia mais magro, mais velho e atormentado, como se revisitar o local de seu maior triunfo apenas intensificasse a profundidade de sua perda. Em entrevistas, ele se mostrava um diplomata nato, insistindo que estavam resolvendo as coisas. Mas seus olhos contavam uma história diferente à história de um homem que lamentava a perda da esperança. Catherine também atuava para as câmeras desfilando no tapete vermelho com um sorriso ensaiado, mas nos bastidores afundava em uma mistura de culpa e ressentimento. Ela havia colocado sua carreira em segundo plano por anos, porque Michael precisava dela. E agora, separada, lutava para reconciliar o amor que ainda sentia com o dano causado ao seu espírito. No início de 2014, eles tentaram uma reconciliação. Apareceram juntos em eventos públicos, demonstrando cautela e fragilidade. Os fãs comemoraram o que parecia ser uma reunião, mas pessoas próximas ao palácio permaneceram céticas. O retorno ao mesmo lar foi construído sobre a base dos filhos, uma história compartilhada e um desejo desesperado de evitar a destruição total da família, em vez de uma verdadeira cura do coração. Michael admitiria mais tarde que eles retornaram ao casamento como pessoas diferentes, marcados, moldados e permanentemente transformados pelo trauma que haviam sofrido. O casamento sobreviveu à separação, mas como uma instituição cambaleante, sustentada por puro esforço em vez do riso espontâneo dos primeiros anos. Celebraram aniversários e publicaram homenagens afetuosas, mas a verdade que Michael só ousaria revelar perto dos 80 anos era muito mais pesada do que as postagens cuidadosamente selecionadas do Instagram sugeriam. Com a chegada da década de 2020, Michael Douglas envelheceu rapidamente. O homem que outrora irradiava uma energia primal e vibrante, agora se mostrava visivelmente mais lento, retraído e cada vez mais frágil. Catherine, ainda vibrante e ambiciosa aos 51 anos, viu-se novamente no papel de cuidadora desta vez, sem a adrenalina de uma crise de câncer para justificar o preço que a afetou. Ela queria viajar, jogar golfe, explorar novos territórios criativos e desfrutar da vida que havia imaginado para seus 50 anos. Michael, no entanto, permaneceu em casa consumido pelo caos do mundo e por um crescente medo da irrelevância. Fontes próximas começaram a relatar uma frustração crescente dentro de casa. Catherine se sentia presa entre sua inegável lealdade a Michael e um ressentimento crescente pela juventude que, em sua opinião, estava sendo drenada pela saúde debilitada dele. Os rumores de separações secretas e a discreta divisão de seu vasto patrimônio imobiliário, propriedades nas Bermudas, em Nova York e em Maiorca, tornaram-se um tema constante na indústria. Quando Michael Douglas completou 80 anos, ele parou de fingir. Ele havia passado décadas protegendo o conto de fadas para o público, mas o processo de envelhecimento tem o poder de eliminar a necessidade de ilusões. Num momento de honestidade crua e sem filtros compartilhado com seus entes queridos, Michael finalmente confrontou a verdade que carregava sozinho. Ele falou não com raiva, mas com um profundo cansaço que lhe tocava a alma. Amar Catherine Zeta-Jones tinha sido o maior presente de sua vida, mas também a batalha mais difícil que já travara. Ele a adorava, mas percebeu com uma clareza assustadora que havia se tornado o motivo de sua infelicidade. Sentia uma culpa imensa. Culpa pelos 25 anos que lhe roubaram a juventude. Culpa pelos sonhos que ela havia pausado para salvar sua vida. E culpa por uma mulher com sua garra e ambição ter sido reduzida à enfermeira com muita frequência. A realidade privada em 2024 era mais frágil do que nunca. Catherine, aos 55 anos, encontrava-se numa encruzilhada entre uma carreira que desejava retomar e um marido que amava, mas que já não conseguia sustentar. Michael, plenamente consciente das suas limitações, começou a preparar-se para a possibilidade de ela finalmente desistir não como uma traição, mas como um ato necessário de autopreservação. Confessou algo perturbador a um confidente. O verdadeiro horror é perceber que a pessoa que você ama está lentamente desaparecendo ao seu lado, e você é o motivo.
Hoje, fontes próximas afirmam que o casal vive um estado de separação silenciosa, dividindo discretamente o seu mundo para evitar a execução pública do seu legado. Não há acusações, apenas a triste realidade de duas pessoas que lutaram demasiado e sobreviveram a demasiado, apenas para chegarem a um ponto em que o amor por si só não é suficiente para colmatar a lacuna entre os 80 e os 55 anos. Esta é a história secreta de Michael e Catherine, uma história que nos ensina que até mesmo as histórias de amor mais lendárias têm prazo de validade quando construídas sobre uma base de extremo sacrifício e silêncio. É um conto de advertência sobre o alto preço do sonho de Hollywood. Michael Douglas finalmente aceitou a verdade que passou a vida inteira evitando que o amor mais forte ainda pode se romper quando a idade, a doença e o peso de um nome lendário colidem. Ao olhar para trás, do alto de seus 80 anos, ele vê uma vida de conquistas extraordinárias, mas também vê os destroços de um casamento que talvez tenha finalmente chegado ao ponto sem volta. O mundo continuará a observar a próxima aparição pública, a próxima postagem de aniversário. Mas a verdadeira história acontece no silêncio de seus lares separados. No fim, o pai de seus filhos descobriu que ser pai e marido eram os papéis de uma vida inteira. Mas papéis que exigiam um preço que ele já não tinha certeza se deveria ter pedido a ela para pagar. A história de Michael e Catherine é uma prova da resistência do coração humano, mas também um lembrete de que às vezes o maior ato de amor é saber a hora de parar de insistir. Ao analisarmos o legado deste casal poderoso, somos levados a questionar um casamento pode realmente sobreviver quando um dos parceiros se torna a responsabilidade constante do outro. Para Michael e Catherine, a resposta está escrita nas escrituras de seus imóveis, assinadas discretamente e nas vidas separadas que começam a levar. Eles sobreviveram a centenas de tabloides e a um diagnóstico de câncer em estágio 4, mas não conseguiram resistir à lenta e inevitável erosão do tempo. As rosas na Escócia e os votos no Plaza Hotel são agora belas lembranças de uma época em que a diferença de 25 anos parecia um desafio romântico e não uma barreira biológica. Michael Douglas viveu uma vida sem arrependimentos, mas sua confissão final aos 80 anos revela um homem que se pergunta se o conto de fadas valeu a pena diante da escuridão que se seguiu. O mundo se lembrará do glamour, mas Michael se lembrará do chão do banheiro onde Catherine chorou e da base de sua língua onde o silêncio começou. O que você acha da honestidade trágica de Michael Douglas? É possível que um casamento com uma diferença de idade tão grande permaneça uma verdadeira parceria entre iguais ou a dinâmica? Cuidador paciente é um destino inevitável. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. O legado de Douglas é de força e resiliência, mas também de profunda fragilidade humana. Não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar nossa jornada rumo às verdades ocultas e aos segredos comoventes dos casais mais icônicos do mundo. Por trás de cada tapete vermelho existe um corredor de sombras e estamos aqui para percorrê-lo com você. Acompanhe o próximo capítulo na vida das pessoas que pensávamos conhecer apenas para descobrir que a verdade é sempre mais dramática do que o roteiro. A jornada de Michael e Catherine está longe de terminar, mas o final está sendo escrito em uma linguagem de silêncio e bens materiais, provando que em Hollywood até mesmo os incêndios mais lendários acabam se extinguindo, restando apenas as lembranças do calor que um dia geraram. A cortina se fecha sobre uma era e para Michael Douglas, 80 anos de vida finalmente lhe ensinaram que a verdade é a única coisa que liberta, mesmo que isso o deixe sozinho nas ruínas do próprio coração. Ao pôr do sol sobre a união deles, resta-nos a imagem de duas pessoas que se amaram profundamente, mas que no fim foram vencidas pela natureza implacável do tempo. A história de Michael e Catherine não é um fracasso, é uma epopeia humana. É a história de quanto uma pessoa pode dar e quanto outra pode receber antes que o equilíbrio se perca para sempre. Nos sagrados corredores da história de Hollywood, seus nomes estarão sempre ligados, uma lembrança de um tempo em que um homem de 54 anos
prometeu o mundo a uma mulher de 29 e por um longo, belo e devastador período ele de fato lhe deu. Mas o mundo é um fardo pesado e aos 80 anos Michael Douglas finalmente está pronto para deixá-lo para trás. A responsabilidade, como ele aprendeu, não se resume a permanecer. Trata-se de reconhecer o custo da sua presença na vida de outra pessoa. E nessa admissão, Michael Douglas talvez tenha dado a Catherine Zeta-Jones o seu maior presente à verdade. A saga termina aqui não com um estrondo, mas com um sussurro, uma assinatura em uma escritura e o silencioso e digno desvanecimento de um sonho que outrora fora brilhante demais para o mundo suportar. Fiquem atentos, pois a história da Casa Douglas ainda está sendo escrita e cada segredo revelado nos aproxima do coração do homem que se tornou uma lenda ao aprender a sobreviver à própria vida.